E aí, pessoa do bem? Tranquilo? O Ricardo Leal tá gravando o vídeo no escuro. É para ilustrar, né? Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento obscuro que o Brasil está passando, né, gente? Meu Deus do céu, tô admirado com a covardia da maioria, né, do povo brasileiro. Não vou nem dizer o povo em geral, porque tem uma meia dúzia aí que é contra, né? Tanta barbaridade que o Bolsonaro está fazendo contra o trabalhador, né, gente? Mas é tanta barbaridade, né? Reforma da Previdência, que inclusive foi aprovada, né, pelo Congresso Nacional, agora está na mão do Senado brasileiro. Reforma previdenciária, reforma tributária, reforma trabalhista e uma nova coisa que eles inventaram lá, chamada de liberdade econômica. Em nome da liberdade econômica, eles vão escravizar o trabalhador. Inclusive, trabalhar aos domingos agora não será mais uma opção do trabalhador, e será sim uma obrigação. Trabalhar aos domingos agora deixa de ser uma opção do trabalhador, né? E passa a ser uma obrigação. Domingo ele vai ser um dia normal como qualquer outro dia da semana. Respondeu um assessor do lixo, um assessor do Bolso Lixo, quando perguntaram, ele respondeu: é melhor você trabalhar de domingo a domingo do que não ter emprego. E aí os desgraçados trabalham de quinta a terça-feira. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Os desgraçados diz que é melhor você trabalhar de domingo a domingo do que não ter emprego. Mas os desgraçados que criam esse tipo de regra, eles trabalham de terça a quinta-feira. Outra coisa que é interessante a gente parar para analisar, que com essa tal liberdade econômica, o funcionário não vai ser mais obrigado a bater o ponto. Olha que interessante. Aí como é que o funcionário prova, por exemplo, em caso de demissão, onde houve uma exploração por parte do patrão? Porque a gente sabe disso, em todos os setores há essa exploração por parte do patrão. Como é que o funcionário prova na justiça que, por exemplo, ele fez hora extra e não recebeu por elas, se não tem um registro? Vai ficar a palavra do empregado contra a do empregador. E aí, se a juíza gostar da cara do empregado, ela dá ganho de sentença ao empregado. Se ela gostar da cara do patrão, ela dá sentença favorável ao patrão. É o que vai acontecer. As leis que protegem o trabalhador estão sendo banidas pelo Bolsonaro. Mas você sabe o que me chama a atenção, gente, nesse cenário político que nós estamos vivendo? Nessa tal direita no poder, né? Que as pessoas chamam de direita. Eu não enxergo direita e esquerda no Brasil. Eu consigo enxergar um bando de políticos sem vergonha que estão unidos para lascar com o povo, né? O que está me chamando a atenção e o que está sendo muito estranho é que o Bolsonaro é um político, Bolso Lixo, aliás, o Bolso Lixo é um político mais rejeitado da história do Brasil. Inclusive ele consegue superar Michel Temer em rejeição. É impressionante. E o Bolsonaro, gente, tudo que ele manda para o Congresso, o Congresso aprova. Tudo que ele manda para o Senado aprova. É estranho isso, né? Ah, não é estranho. Tem uma explicação para isso, claro. Porque Bolsonaro, ele é muito esperto.
Bolsonaro, ele é muito esperto. Qual é a tática que ele usa para poder convencer deputados e senadores a votar a favor de seus projetos? Qual é a tática que ele usa? Bom, primeiro é aquela tática que todo mundo já conhece, que é o famoso toma lá da cá, né? Bolsonaro já comprou os deputados, já comprou os senadores, né? O nome dessa compra tem nome, é chamada de emenda parlamentar, todos nós sabemos disso, é verdade? Agora, o que é interessante, a outra tática que o Bolsonaro usa para convencer os deputados, você pode ver que o Bolsonaro, ele manda os projetos para o Congresso e para o Senado, e ele não se preocupa em trabalhar para que esses projetos sejam aprovados, nem pelo Congresso e nem pelo Senado. Ele não tem a menor preocupação de trabalhar para aprovação desses projetos que ele manda para lá, tipo reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária. Você percebe que ele não trabalha essa reforma agora que ele mandou também, a tal da liberdade econômica. Você percebe que o Bolsonaro, ele não mexe uma palha para que os deputados e senadores aprovem as loucuras de Bolsonaro. Por quê? Aí você se pergunta por quê? Eu tenho a resposta. Porque Bolsonaro, ele é muito do esperto, ele não coloca nunca nas propostas que ele manda para o Senado e para o Congresso Nacional, nunca vai ter essas propostas, por exemplo, que os deputados, senadores, políticos em gerais, eles estão naquela proposta. Olha aí, os políticos e deputados estão fora da reforma da Previdência. Os políticos estão fora da reforma previdenciária, estão fora da reforma trabalhista, estão fora da tal liberdade econômica. Os políticos estão fora da reforma trabalhista. Os deputados, os militares também estão fora de todas essas reformas a qual o Bolsonaro apresenta para o Congresso e para o Senado. É por isso que o Senado e o Congresso, eles aprovam todas as besteiras que o Bolsonaro manda para lá. Porque o Bolsonaro, ele já usa da tática com os políticos sem vergonhas, de não os colocar nesses projetos. E ouçam o que eu estou falando, gente. O PT passou. O PT vai acabar. Bolsonaro passou. Bolsonaro vai passar. Mas essas atrocidades, essas loucuras que Bolsonaro está fazendo contra o trabalhador, está cometendo contra o trabalhador, vai ficar, gente. Vai ficar. E depois, o próximo presidente após Bolsonaro, seja quem for, seja da tal esquerda, seja da tal direita, seja do centro-esquerda, centro-direito, seja da puta que pariu que for, nenhum deles vão desfazer as merdas que Bolsonaro está fazendo contra o trabalhador brasileiro, contra o cidadão brasileiro. Não é possível que um ser humano em sã consciência apoie uma reforma da Previdência Social como essa, onde aqueles que aprovam a reforma estão fora. Vejam, perdão, vejam, os que aprovam a reforma, aprovam, não apoiam. Os que aprovam a reforma da Previdência, que no caso são os deputados, senadores, com o apoio de militares, eles estão fora da reforma da Previdência. Aí fica fácil, meu irmão. Aí fica fácil. Eles aprovaram a liberdade econômica, que favorece exclusivamente os patrões. Aí eu pergunto para os senhores,
Quem foi que bancou a eleição de deputados e senadores, vereadores pelo Brasil afora? Quem foi que bancou a candidatura dessa gente? Foram os empresários. Os empresários que são beneficiados por essa liberdade econômica. Liberdade econômica. E aí, meu irmão, deputados e senadores que também estão fora da reforma, da mini reforma da liberdade econômica, eles pressionados pelos seus patrões, porque os empresários são patrões dos políticos, né? Aprovaram a mini reforma liberdade econômica. Aprovaram a liberdade econômica. Liberdade econômica agora que foi para o Senado e também lá será aprovada. Será aprovada. Agora, vamos pensar o seguinte, para você que acha que o Ricardo Liel está falando besteira. Com as leis que já tínhamos, o montante de processo trabalhista é assim um número incalculável. Agora você imagina com essa tal liberdade econômica, onde o trabalhador ele perde a proteção, a proteção da justiça contra aquele mau patrão, gente. Mau patrão. Porque o patrão, no final das contas, ele tá olhando o lado dele, ele tá certo. Agora, você não pode sacrificar o trabalhador, gente. Você não pode sacrificar o trabalhador, de jeito nenhum. O trabalhador tem que fazer a parte dele, o patrão tem que fazer a parte dele. Perdão. É esse tempo obscuro, esse tempo estranho que faz a gente ficar assim ruinzinho da garganta, né? Mas resumindo aqui a nossa conversa, o nosso dedinho de prosa, olha, não fica com medo de dar sua opinião contrária às decisões que Bolsonaro está tomando, não. Fica com medo, não. De te chamarem de petista, de te chamarem de lulista, de te chamarem de esquerdista. Porque uma coisa é certa, gente. Eu já disse nesse vídeo, nesse nosso dedinho de prosa, e repito: PT passou, Bolsonaro vai passar, mais cedo ou mais tarde, não importa, a não ser que ele rasgue a Constituição e marque território lá em Brasília, aí é outra história. Mas se ele não desrespeitar a Constituição, que eu acho muito difícil, o Bolsonaro vai passar. Vai passar. Quando? Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho bolinha de cristal, não. Eu não sou adivinho. Mas ele vai passar. E essas reformas que Bolsonaro está propondo para a sociedade, elas vão ficar, gente. Elas vão ficar. Uma outra coisinha que eu queria falar com você nesse vídeo é sobre o impacto que isso vai ter nas eleições, nas próximas eleições presidencial. Na próxima eleição presidencial. Olha, para você que tem medo, da volta da tal esquerda, ao poder, é bom você aumentar o seu medo. Porque essas ações que Bolsonaro está tendo contra o trabalhador, contra o cidadão, esse governo patronal, que o Bolsonaro é um governo patronal. E detalhe, você trabalhador, você batedor de cartão, não foi enganado pelo Bolsonaro.
Você votou em Bolsonaro consciente do que ele ia fazer. Porque lá em campanha, Bolsonaro disse que no governo dele, o trabalhador ia ter que escolher entre trabalhos e direitos. Porque o trabalhador não tem direito a trabalho e a direitos. Ele disse em campanha isso. E repetiu isso agora, já presidente da República. Ou seja, tudo que o Bolsonaro está fazendo agora contra o trabalhador não é surpresa para a sociedade, não. Não é surpresa para o trabalhador, não. O trabalhador sabia disso. O trabalhador que votou em Bolsonaro sabia disso. Votou porque quis. Votou consciente. Votou consciente. Agora, é bom você saber de uma coisa. Tudo que a gente planta, mas tudo que a gente planta, mais cedo ou mais tarde, a gente colhe. E tudo isso que o Bolsonaro está plantando, tudo isso que o Bolsonaro está plantando contra o trabalhador, contra o cidadão, contra o povão, nós vamos colher. Eu vou colher, porque eu sou obrigado a colher. Mas eu estou reclamando, eu estou me expondo, eu estou arriscando. Mas tudo bem. Resumo da ópera, para a gente encerrar o nosso dedinho de prosa. Para você que tem medo da tal esquerda voltar, você sabe que a esquerda ela tá rindo à toa, né? A esquerda ela tá rindo à toa com as ações desastrosas de Bolsonaro contra o trabalhador. Inclusive, a esquerda, rapaz, está votando com Bolsonaro. Votando reforma, aprovando reforma da Previdência, aprovando reforma tributária, aprovando reforma trabalhista, votando em liberdade econômica. A esquerda está fazendo isso. Por quê? A esquerda sabe que essas ações que Bolsonaro está tendo fortalece eles para a próxima eleição. Fortalece eles para a próxima eleição. E você não está olhando para isso. Você não está olhando para isso. Eu quero imaginar uma campanha política de Bolsonaro para a próxima eleição. E vamos imaginar o concorrente de Bolsonaro, que ele vai ter de material para usar contra Bolsonaro. Até os próprios eleitores entre si, né? Como é que você vai combater tudo isso que o Bolsonaro está fazendo numa campanha eleitoral? É aguardar para ver, né? Eu fiz questão de gravar esse vídeo num tempo escuro para mostrar para você o quanto está obscuro o nosso futuro, o que vem por aí para nós. Ainda tudo isso que Bolsonaro está fazendo é uma plantação, mas toda plantação, um dia chega o dia da colheita. E quem vai colher tudo isso que está sendo plantado será o povo. E quando o povo perceber, rapaz, meu amigo, quando você for colher o que Bolsonaro plantou, aí tu vai falar que Ricardo Leal tem razão, tá bom? Fica aí o nosso alerta, protesta contra tudo isso, proteste contra todas essas atrocidades de Bolsonaro. Grande abraço, até uma próxima, tchau, tchau.